um olhar atento às comunidades de Mateus. Então, para iniciarmos o nosso encontro, invoquemos o Deus da vida. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Em um minuto de silêncio, no seu coração, peça as luzes do Espírito para ajudar a ler, entender, aprofundar e entrar na dinâmica das comunidades de Mateus. Um pouco mais deste chão, desta gente, destas comunidades. Como a maioria dos textos bíblicos, o Evangelho de Mateus é fruto de um grande mutirão. Até o final do século III, os evangelhos circulavam nas comunidades e esses textos não tinham uma autoria. Isto só depois do terceiro século. Que os textos bíblicos do Segundo Testamento, do Novo Testamento, recebe o nome de um autor. Por trás do Evangelho de Mateus tem muitas mãos. Por trás do Evangelho de Mateus tem muitas vidas. Por trás do Evangelho de Mateus tem muita perseguição. Por trás do Evangelho de Mateus tem muitos testemunhos. Por trás do Evangelho de Mateus tem muita gente. Esse Evangelho é fruto de um grande mutirão. Ele descreve a vivência das comunidades do norte da Galileia e da Síria. Não temos como saber qual foi o redator final dessas experiências. Não sabemos, não temos a possibilidade de saber quem escreveu esse texto. Claro que mais tarde recebeu o nome de Evangelho de Mateus. Algumas indicações encontradas no texto nos levam a concluir, a pensar e chegar a uma conclusão que se trata de comunidades constituídas basicamente de judeus cristãos. Vamos pegar o texto que está em Mateus, capítulo 13, versículo 52. Que diz o texto? Então lhes disse: por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao proprietário
que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Sabemos que o escriba, a função de escriba, eram pessoas que estavam ligadas ao templo. Era do grupo dos fariseus. Então, esse texto, ele nos sugere pensarmos e concluirmos, claro, que a partir de outros textos também e de outros estudos, é só para a gente perceber como que isso aparece dentro do texto de Mateus. Que eram comunidades que tinham na sua base de constituição, na sua maioria, judeus que se converteram ao cristianismo. Então, o estilo e a problemática levantada pelo Evangelho de Mateus nos dão a entender que seus redatores deviam ser pessoas responsáveis pela coordenação das comunidades, pessoas preocupadas com problemas comunitários concretos. Vamos ver como que isso aparece no Evangelho de Mateus? Tomemos o texto. Capítulo 16, versículo 17 ao 28. Vamos fazer juntos, eu sei que é um texto um pouco maior, mas vamos fazê-lo junto. Capítulo 16, versículo 17 ao 28. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos falarem a alguém que ele era o Cristo. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se a Pedro, disse: Afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas as dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas o que perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. De fato, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? Ou que poderá o homem dar em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem há de vir na glória do Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. Em verdade vos digo, que alguns dos que aqui estão
não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. São discursos de Jesus direcionados à comunidade, a realidades concretas do dia a dia desta comunidade em relação à fé. Dentro deste grupo que formava a comunidade de Mateus, havia gente muito entendida nas Escrituras, como rabinos cristãos. Já passamos por esse texto, mas tomemos novamente. 5, 17, 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-lo, mas dar-lhe pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nem um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Estas pessoas entendidas nas Escrituras, elas ajudavam a sacudir a comunidade da sua sonolência, para assumir a prática do Senhor baseada no amor e na misericórdia. Mateus 25, 5. Atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. É a parábola das 10 virgens, que reflete uma sonolência nas comunidades de Mateus. E estes homens, este grupo de pessoas que conheciam muito bem as Escrituras, e quando aqui estamos falando de Escrituras, nesse tempo era o Primeiro Testamento, e eles interpretam o Antigo Testamento à luz de Jesus, ajudando as pessoas, ajudando as comunidades a saírem desse estado de letargia, de sonolência. Dizendo, é preciso olhar para frente. É preciso recuperar a esperança. É preciso nós olharmos para frente. Mas está difícil. Sim, está difícil. Mas é necessário olharmos para frente. É necessário mantermos a esperança. É necessário testemunharmos a esperança. É necessário reconhecer que Jesus sustenta
a nossa caminhada. Que Ele é o centro de nossa caminhada. Onde poderíamos perguntar? Onde foi escrito o Evangelho de Mateus? O local mais provável é Antioquia, na Síria. E aqui Síria é realmente a nossa Síria dos nossos tempos. A Síria dos nossos tempos, devassada por uma guerra, este local foi o local onde viveram comunidades, as comunidades de Mateus. Nessa região havia muitos judeus pagãos, que é uma presença marcante no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus brotou do chão da vida destas comunidades. A boa nova, a boa notícia contida no Evangelho de Mateus brota do chão das suas comunidades. Isso é belíssimo. É a comunidade testemunhando o ressuscitado. De sua experiência com Jesus morto e ressuscitado, relido à luz do Antigo Testamento, no meio de suas lutas, derrotas e vitórias. É um chão, este chão das comunidades, é o chão da experiência com Jesus morto e ressuscitado. Relido à luz do Antigo Testamento, no meio de suas lutas, no meio de suas derrotas e também no meio de suas vitórias. O texto traz marcas profundas da vida dessas comunidades localizadas na Galileia e na Síria. Comunidades que estão nestas duas regiões. E quais as características destas comunidades? Podemos identificar algumas características das comunidades de Mateus, das comunidades mateanas. Por exemplo, é uma comunidade mista. É uma igreja mista. Nela se encontram judeus convertidos e também não judeus, tratado pelo judaísmo como pagãos, pessoas de outros povos. Também podemos identificar que há conflitos em torno da lei. Há também conflitos com o judaísmo formativo.
não se preocupem com este termo, judaísmo formativo, que nos próximos vídeos entraremos nesse assunto. Há também dentro da comunidade, controvérsia a respeito da vinda imediata do Senhor. Controvérsia, discussão polêmica de alguma coisa sobre qual muitas pessoas divergem. Alguns provavelmente diziam: o Senhor está chegando, está vindo, está voltando. Outros, não, ele não está voltando, ele está. E este tempo da sua volta, só o Pai, só Deus conhece. Então, havia essas tensões da volta imediata de Jesus. Alguns esperavam esta volta imediata, outros tinham uma outra consciência, um outro olhar. E depois, uma outra característica desta comunidade são comunidades em tensão. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, por fim, entre tantas coisas, fica a indagação do período da redação do Evangelho de Mateus. Quando esse Evangelho foi escrito? É muito difícil datar com precisão os textos antigos. Na exegese bíblica existem correntes que defendem diferentemente o período da escrita e da redação final do texto de Mateus. Uma corrente situa o texto entre os anos 80 e 90. Outra situa o texto entre os anos 75 e 80. Quem está certo? Quem está errado? Nesse campo não existe certo ou errado. O que conta são argumentos para a fixação da data. Nós assumiremos a datação defendida pela maioria dos estudiosos, que colocam a redação do Evangelho de Mateus entre os anos 75 e 80 da era cristã. Por quê? Segundo os autores, esse evangelho reflete os conflitos em torno do início do judaísmo formativo, diferentemente de João. João já reflete com mais precisão ou com mais ênfase o tema a respeito da expulsão dos cristãos da sinagoga. As tensões desse contexto serão uma das principais portas de entrada para o entendimento e leitura do conteúdo mateano. Qual? Qual tensão? Qual contexto? O contexto do judaísmo formativo. Então, povo de Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Preparamos este material, este conteúdo introdutório,
a fim de ajudar as nossas comunidades a se aproximarem do Evangelho de Mateus. Amanhã, quinta-feira, será disponibilizado no canal o material falando sobre a estruturação do Evangelho de Mateus, o contexto literário do Evangelho de Mateus, que nos ajudará a perceber os temas tratados nesse Evangelho, quantos capítulos tem esse Evangelho, como que está distribuído os temas no Evangelho. Se vocês percebem, foi deixado aqui no canto da tela o e-mail da equipe bíblica. Se por acaso alguém quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, colocar a sua experiência com o Evangelho de Mateus, como está sendo acompanhar esse Evangelho durante este ano, que é o Evangelho que nós acompanhamos nas liturgias dominicais, na Eucaristia dos domingos, durante o período comum todo, nós seguiremos o Evangelho de Mateus. Agradecemos a Deus a sua atenção, que o Deus da vida visite cada casa, que o Deus da vida visite cada família, que o Deus da vida suscite a esperança aos nossos corações, a alegria que é dom do Espírito. E convido a todos vocês, nesse momento, rezarmos juntos a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos em companhia do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todas, a todos nós.